Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Douglas e estamos estudando a revista da CPAD, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pela Babilônia. E hoje teremos a aula de lição número 2, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho para ficar por dentro de toda a novidade do canal. Tudo bem? Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao pastor Edvanei pela oportunidade nos dada em ministrar essa lição, sempre nos apoiando, incentivando o desenvolvimento do nosso ministério, bem como a sua equipe, né, que contribui de diversas formas para esse trabalho ser realizado, ok? Antes de darmos início à nossa lição, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo se faça presente e que possamos entender a lição de uma forma clara e bem objetiva. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade dada a mim por ministrar essa lição. Deus, que o teu Espírito, Pai, esteja presente nesta ministração, que tu possas, Pai, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a lição de uma forma clara, Deus, da forma que tu quer falar conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Bom, como já dito anteriormente, a lição ministrada tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Sabemos que o pecado é algo inerente ao ser humano, algo que não pode ser desvinculado da nossa natureza, né? A sombra do pecado está em cada aspecto da nossa existência. O pecado, então, ele deve ser tratado como algo grave, né? E por mais que nós reconheçamos a sua gravidade, a gravidade do pecado, em teoria, aparentemente, na prática, parecemos seguir um outro caminho. Falamos muito da gravidade do pecado na teoria, de forma verbal, né? Verbalizamos muito isso. Porém, no nosso comportamento, nos nossos atos, parece que seguimos um caminho diferente e não damos tanta importância, não damos tanta importância à gravidade do pecado na nossa vida. Então, compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus, pois é algo que fere a sua santidade. E diante dessa gravidade cometida contra o próprio Deus, passamos a não banalizar o pecado, como temos visto ultimamente, infelizmente. Então, deturpar significa alterar, significa mudar. E é exatamente o que Satanás tem feito para influenciar esta sociedade e minimizar ou até mesmo anular qualquer consequência da prática do pecado. A importância de estudarmos a doutrina do pecado nunca se fez tão necessário quanto agora, né? Nós vivemos em uma sociedade em que banaliza e ofende qualquer princípio, qualquer valor cristão. E infelizmente vemos muito dessa banalização em nossas igrejas, né? Em muitas das igrejas que surgem por aí, e algumas se rendem a certas ideologias apenas para agradar um homem, apenas para agradar um público, e infelizmente seguimos por um caminho errado, quanto igreja. Então, como eu disse, a importância de estudarmos a doutrina do pecado nunca se fez tão necessário, né? O pecado é contra o próprio Deus e afeta a totalidade da criação, né? E o que temos visto é justamente isso, uma banalização do pecado. Bom, a definição do pecado. Eu vou pegar aqui o início da definição que a revista dá, né? Ela começa dizendo que a raiz hebraica da palavra pecado tem como significado errar o alvo, ok? E o seu correspondente grego possui um significado de erro moral. Em 2 Pedro
2,13 vai dizer: "Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia", ou seja, sem o menor tipo de vergonha, sem o menor tipo de pudor, que é exatamente o que nós vemos hoje, né, os seus desejos imorais, né. O que temos observado é a escolha do homem em pecar, em seguir um caminho pecaminoso de uma forma deliberada, né. Eh, e quando eu escolho de forma consciente pecar, automaticamente eu estou me rebelando contra Deus. Tudo bem? Então, assim, eu estou optando seguir por um caminho de desobediência, consequentemente, eu estou me afastando de Deus. Então, a palavra de Deus diz em 1 João 1, versículos 6 e 7, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, com Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então eu consigo perceber que o pecado, ele nunca vai ser algo danoso apenas para quem comete, ou apenas para quem escolhe seguir esse caminho, né. Na verdade, o pecado, ele vai sempre atingir o coletivo, as pessoas que estão à minha volta, né, ele sempre vai atingir o meu próximo, né. Mas esta, né, não é uma condição, ao mesmo tempo, irreversível do pecado, né. Por mais que seja algo que esteja na minha natureza como homem, eh, não significa dizer que eu estou fadado, estou condenado por conta disso. Não. Na verdade, o pecado ele pode ser vencido e expelido de nossa vida através de um novo nascimento, através de Jesus Cristo, ok? Então, entendemos que a definição do pecado é o errar o alvo, ok? Tudo bem? E o que temos visto é uma escolha deliberada em errar o alvo, não seguir o caminho certo, seguir o caminho, muitas vezes, do pecado, um caminho de rebelião contra Deus, de desobediência contra Deus. Como dito anteriormente, o pecado, por mais que esteja em nossa raiz, ok? É, é algo não é algo irreversível, ok? E a palavra de Deus em Romanos 5,12 diz o seguinte, ó: "Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram." Então a palavra de Deus está me dizendo em Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado entrou no mundo através de um homem. Então, todos os homens que vieram após Adão foram receberam por herança o pecado. É claro que não é algo que a gente escolhe, é o tipo de herança que, se pudéssemos passar por uma não aceitar, né, se é o tipo de herança que quiséssemos não aceitar, nós certamente não aceitaríamos. Porém, nós não temos essa escolha, não é algo opcional, ok? É algo que está inserido em nossa raiz, tá? E então, assim, o ser humano, na criação, ele foi concebido, foi criado por Deus na sua totalidade, de forma perfeita, né, livre de qualquer pecado, de qualquer mácula e com a plena capacidade de escolha. Porém, ainda assim, Adão vivendo num ambiente perfeito, criado por Deus, sem nenhum tipo de problema, mácula, ele escolheu, porque Adão tinha essa capacidade, esse livre-arbítrio, plena capacidade de escolha, e ainda assim ele escolheu pecar contra Deus. Adão escolheu desobedecer à orientação de Deus e, por consequência, trouxe-nos graves, e severas consequências, né. Como nós lemos em Romanos, foi através de um homem, Adão, que o pecado foi introduzido no mundo, ok?
E eu entendo a nossa inclinação ao pecado, se faz necessário reconhecermos a natureza salvífica de Cristo, né, pois é por meio de Cristo que a nossa natureza humana, ela pode ser regenerada, e livrando-nos de todo o jugo do pecado. Então eu entendo que é por meio de Cristo que eu me livro de qualquer, raiz, de qualquer coisa que eu possa ter herdado de Adão, que eu tenha herdado de Adão essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica. Então eu entendo que é por meio de Jesus Cristo que eu me livro disso, eu não sou condenado por isso, eu me livro de todo o jugo do pecado, ok? Então, estar inclinado ao pecado não significa dizer que nós estamos condenados, né? A partir do momento que eu reconheço Cristo como o único meio de regeneração, nós estamos livres de todo o pecado. Em Romanos 3,4 vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ora, então, entendendo que o pecado foi introduzido no mundo por Adão e, por consequência, toda a humanidade em seguida foi, por herança, adquiriu essa raiz pecaminosa, a nossa natureza eh, está em um estado que chamam de corrupção total, né? Então, o homem ele encontra-se em um estado de corrupção total da, da nossa natureza, de sua natureza, né? Como está escrito em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, né? E é justamente essa inclinação do pecado que impede o homem de aproximar-se de Deus. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu entendo que sem a ajuda do próprio Deus, o homem não tem a capacidade de se voltar para Deus. A livre capacidade de escolha do homem, isso é muito interessante, porque a livre capacidade de escolha do homem também foi afetada pelo pecado. Entende? Então, Deus ele nos fez livres para tomarmos a nossa escolha. Seres com a plena capacidade de escolha. Então, somos livres para tomar as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, porém, a nossa própria natureza pecaminosa, o pecado, ele afeta essa liberdade de escolha, entende? Então, apenas por Deus eu consigo, apenas através de Cristo, eu consigo fazer a escolha e me voltar para Cristo, ok? Então, como eu disse, né, assim, estar inclinado para o pecado não significa dizer que nós estamos condenados, né? Então, eu preciso entender que eu reconheço que Cristo, como nosso único meio de regeneração, né? Perdão, né? Nós estamos livres de todo pecado por conta de Jesus Cristo, ok? Então, em Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né? E nada do que ele faça será suficiente para torná-los merecedores da salvação. E, e parece que vem seguindo uma linha que as coisas vêm sempre se encaixando, né? Porque Adão faz uma escolha, condena toda uma humanidade por conta do seu pecado, da escolha que ele fez, enfim, né? E o homem sai de um estado perfeito para um estado imperfeito, para um estado corrupto, assim, uma corrupção, né, da sua natureza. E por conta dessa corrupção, né, por conta desse pecado, né, que faz parte do ser humano, é,
o homem acaba desenvolvendo meios, criando doutrinas para anular aquilo que a palavra de Deus diz, ok? Então, o que nós temos visto é surgimentos, criação de doutrinas, de teologias que anulam a veracidade da Bíblia, anulam o ensino bíblico, anulam a palavra de Deus, tentam anular a palavra de Deus, não anulam, né? Tentam anular, tentam dar um jeito, tentam trazer conceitos humanos para algo que não cabe, né? E por conta disso, nós vemos uma alteração, né? Nós vemos uma doutrina deturpada, algo ameno, que minimiza, que banaliza e, infelizmente, acabamos aceitando essas doutrinas, engolindo certas doutrinas, né? E é justamente por conta de toda essa condição humana em que o homem se encontra, nós vemos o surgimento de muitas teologias modernas, né, que surgem com uma nova visão de interpretações bíblicas, conceitos divinos, né, que tem um objetivo muito claro de alterar ou adequar a palavra de Deus às concepções dos criadores dessas teologias modernas, por assim dizer, né? E aí, assim, a revista ela menciona pontua três teologias, mas eu não vou me estender nas três teologias, eu vou apenas ficar com a teologia da libertação, tá? E aí eu vou destacar ela porque, dentre tantas, né, teologias, dessas novas teologias que surgirem, que surgiram e que surgem, né? Eu vou me atentar aqui brevemente à teologia da libertação, porque ela conversa com os ideais do socialista Karl Marx, né? E não por acaso eu escolhi me atentar a essa libertação, teologia da libertação, porque o Karl Marx é considerado um dos pais do socialismo, né? Então, e é uma das a ideologia marxista é como disse, uma das principais fontes do que vemos, né, sem entrar em questões políticas ou partidárias, mas, como eu disse, ele é considerado o pai do socialismo. Então, é uma ideologia muito perigosa, uma ideologia que vai contra eh, todo princípio, todo valor deixado por Jesus, ensinado, deixado a nós como a doutrina verdadeira de Cristo, ok? Então, assim, sem querer, né, entrar em detalhes ou me aprofundar em quem foi Marx, nós, né, percebemos a sua significância quando vemos que ele é um dos homens considerado o pai do socialismo. Então, essa teologia da libertação conversa com os ideais de Marx. Por quê? Porque a teologia da libertação entende que o pecado é a opressão de um grupo da sociedade por outro, né? E aí, assim, é uma opressão de um grupo da sociedade pro outro grupo, né? E aí o Marx defendia isso, vemos uma similaridade nesses ideais, que era exatamente o que Marx defendia, né? A luta entre classes, onde a classe trabalhadora vence a classe dominante, né? E aí vemos este mesmo conceito aplicado em temas bíblicos, por exemplo, né, tais como a vitória de Israel, né, contra a escravidão, né? E nesta doutrina, né, nesta teologia da libertação, o pecado ele é eliminado através do reparo da injustiça social, né, que provocam a opressão, né, que provocam e consequentemente o pecado a determinados grupos da sociedade. Então, assim, fica claro que esta teologia ela anula toda a obra do pecado toda a obra de libertação por intermédio de Cristo. Porque se apenas para acabar com o pecado
eliminar o pecado em determinado grupo, basta eu apenas reparar ou acabar com a injustiça social daquele lugar, Cristo não serve de nada, não é verdade? Então, assim, é um, assim, chega a ser um absurdo, né? Nós conversarmos ou flertarmos com esse tipo de teologia, tá? Então, assim, como eu disse, ela é o tipo de teologia que ela defende a libertação do pecado através de um reparo social, ok? E é algo extremamente perigoso, né? E deturpa todo o ensino bíblico acerca da obra regenerativa de Cristo, tá? Então, e assim, além de dar uma nova roupagem, né, a pautas sociais e progressistas, né, através do evangelho. Então, eu insiro dentro dessa teologia pautas progressistas, pautas sociais, né, e não que a igreja se abstém de pautas sociais, não é isso. Mas sabemos, entendemos e reconhecemos que o pecado só pode ser vencido através de Jesus Cristo. Ponto. É isso. É. E o problema de muitas dessas teologias é que elas limitam a soberania de Deus, né? Reduzem a sua existência a meros conceitos humanos, né? Embora muitas dessas teologias pareçam coerentes em alguns aspectos, né? Pareçam coerentes em alguns aspectos. Observamos que todas não têm base bíblica, né? Como inspiração 100% divina. Então, são teologias que surgem que, com conceitos humanos que não reconhecem a Bíblia como palavra de Deus em sua totalidade. Então, é algo que precisamos estar atentos e conhecer de perto as ideologias que a promovem, conhecer de perto os pensamentos e os criadores desse tipo de doutrina, para que possamos estar munidos, né, de forma correta, para que possamos combater esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina falso, ok? E seguindo, né, por conta disso, né, por conta de ensinos errados acerca da Bíblia, por conta de doutrinas equivocadas sendo propagadas a cada vez mais, né, nós vemos uma normalização do pecado, né? Hoje em dia, nós vemos, principalmente em rede social, uma banalização, né, do pecado. Então é algo que já é meio que normal, né? Então, e o que causa, na verdade, uma grande crise, né, ética, uma grande crise moral na sociedade como um todo. E aí, até por vezes, dentro das igrejas, né? Infelizmente, nós precisamos também trazer essa responsabilidade para a nossa vida, para nossas igrejas, né? Como cristãos que somos, como igrejas que somos, ok? Então, quando nós aceitamos a transgressão de princípios bíblicos e normalizamos o pecado, o resultado disso é um desvio e falha de caráter, né? 2 Timóteo 3,5 vai dizer: e parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, assim, a Bíblia ela deixa claro que por mais que aquilo que se apresenta pareça o evangelho, as ações, o comportamento de pessoas ou de falsas doutrinas vão revelar, de fato, as suas verdadeiras intenções. E a Bíblia está dizendo que precisamos ficar longe disso. Longe disso. Mas para isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo para que eu possa identificar algo que fale diferente daquilo que a Bíblia me diz, ou algo que fale de forma parecida, mas que no fundo, como diz o versículo que acabamos de ler, né, as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então a gente precisa estar atento
com os olhos bem abertos, para que possamos estar ligados nisso e combatermos esses tipos de doutrina, né? Seguindo, diz assim, ó, Abacuque 1:4. Eu estou acompanhando aqui no meu, já deixei aqui separado os versículos. Diz assim, ó: por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. O resultado de um cenário como esse só pode ser uma sociedade eticamente frágil e moralmente desajustada. Se você não sabe identificar o que é certo e o que é errado, se você mistura as bolas, se você confunde as coisas, é, você fica perdido, sem saber que caminho seguir. Então, o, o resultado de todo esse, esse caos, de todo esse cenário, é uma sociedade como nós vemos hoje, né? Eticamente fraca, frágil, moralmente questionável, totalmente desajustado, uma sociedade corrupta. E, como igreja, estamos inseridos nela e precisamos fazer a nossa parte para podermos fazer a diferença, ok? Então, por isso, né, que a cada dia que passa, né, a sociedade, ela cada vez mais está corrompida pelo pecado, está corrompida pela imoralidade sexual. Cada dia que passa, a sociedade está mais corrupta, né? E isso nunca esteve tão forte em nosso meio. E conforme o tempo passa, conforme os dias passam, isso se torna cada vez mais evidente. E a tendência é piorar, a tendência é que, por conta do pecado, a sociedade se torne cada vez mais corrupta, mais imoral, cada vez mais moralmente desajustada, eticamente frágil, né? Então, a corrupção e a imoralidade sexual nunca teve tão forte em nosso meio, né? E certamente a deturpação dessa doutrina bíblica, desse ensino bíblico acerca do pecado contribuiu muito para isso, né? Então, hoje, valores e princípios cristãos são ridicularizados em pautas progressistas, né? Então, que levantam a bandeira, por exemplo, como divórcio, homossexualidade, ideologia de gênero, a erotização da infância, da criança, né? Entre tantas outras questões que normalizam o pecado e têm por objetivo anular a palavra de Deus, né? Segundo Pedro 1:3 diz que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. A vida humana, ela é criação de Deus, por isso ela é algo sagrado. A vida humana é algo sagrado, é algo que deve ser preservado, algo que deve ser valorizado, né? Então, Deus, como diz o versículo, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de acordo com os seus mandamentos, né? Nós somos feitos para amá-lo e servi-lo em obediência, e não para sermos destruídos pela corrupção do pecado, né? Então, seguindo ideologias que anulam a sacralidade ou a dignidade humana, né? O nosso corpo, como templo do Espírito Santo, deve ser usado para a glória dele. E aí, concluindo, né, a minha fala, eu concluo dizendo que a nossa preocupação maior é vencer o pecado, né? A nossa preocupação maior é vencer o pecado que é inerente à nossa natureza, que está inserido na raiz do nosso ser, né? Vencer a todo momento, combater, sermos firmes, nos apegarmos a Cristo, né? Nós não vencemos com simplesmente mudando o ambiente à nossa volta ou combatendo injustiças sociais. Não, devemos entender que o pecado é algo que herdamos, né?
e está inserido em nós, mas é através de Jesus Cristo que somos regenerados pela fé. Claro, não, como disse anteriormente, não insensíveis à desigualdade ou injustiças que nos cercam, mas combatendo e anulando o mal que está em nós em Cristo Jesus. E para concluir, eu deixo aqui Efésios 6,12, que diz o seguinte: pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Vou repetir. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios 6, versículo 12. Então, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que de forma clara você tenha entendido tudo que foi dito aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade mais uma vez e fique conosco. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos aqui o término dessa lição. Tudo bem? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Pai, sou grato a Ti por mais esta oportunidade, Deus. Deus, por ter dado a lição, por ter entregue aquilo que Tu colocou em meu coração. Deus, que Tu possas alcançar, Deus, a vida de pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo. Pai, que Tu possas alcançar pessoas, Deus, das mais diversas formas. Que a Tua palavra, Deus, que o Teu ensino, que a verdadeira doutrina venha a ser ensinada como tem que ser. À luz da Bíblia, à luz daquilo que Tu nos deixou como ensinamento. E que possamos, Deus, estar com os olhos abertos. Deus, que possamos estar cheios do Espírito Santo. Que possamos estar com a cabeça, Deus, aberta, clara, para que possamos combater, Deus, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento falso que nos cerque. Estamos inseridos em uma sociedade, Pai, que a cada dia que passa se torna mais corrupta, a cada dia que passa se torna mais imoralmente imoral, a sexualidade imoral exacerbada, Deus. Então, Pai, que Tu possas estar conosco, Deus, nos dando graça para combater toda tipo de doutrina falsa. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e já Te agradeço por tudo. Amém. Forte abraço e Deus abençoe.